Olá, pessoal. O pessoal já está entrando. Boa noite. Olá, olá. Olá, Simone! Você chegou. Oi, Laine. A Laine já está aí. Olha lá, Laine. Oi, Laine, tudo bem, meus amores? Menino, sabe que eu não estava conseguindo entrar no negócio aqui? Dava que Nossa, o Google estava com problema. Eu falei, gente, não é possível. O pessoal está querendo nos boicotar. nossa, nem fala, Simone. Ai, desculpa, meu amor, de chegar nessa hora, porque eu estava finalizando uma sessão de coaching, a minha internet deu um pau aqui, que aqui tá chovendo. Tive que reiniciar o meu modem umas 3 vezes, porque próximo de finalizar a internet travou, também estava me boicotando. E Eu acho que graças a não, Deus eu tudo acho bem. eu acho que tá no geral aqui pelo estado do Rio, deve estar dando esse probleminha, né? E Tá, a nem Laia lá, a Laia fala. estava esperando a gente. Oh, Bom, que a Jane bonitinho. entrando, seja bem-vindo, Jane. Obrigado, Ai, gente. a Laine tá falando que chique, finalizando uma sessão. Ai, meu Deus do céu. Olha, pois é, Bom, né? deixa eu começar do começo, né? Deixa eu começar do começo, deixa eu me apresentar para a gente Começa. fazer as coisas direitinho, né? Uhum. Então, eu sou Simone Santos, terapeuta em despertar de consciência e coach, e esse é o nosso espaço que a gente bate papo com os amigos, gente que conhece a gente, tá? Oh, Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o meu trabalho, lá na biografia tem o site, lá no site tem o meu contato, e aí vocês vão poder saber mais sobre o meu trabalho. E também temos lá o YouTube, né? Caminho Terapêutico, e temos também o Facebook Caminho Terapêutico, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa, linda, chuchuzinha, que eu oh, amo de coração. Todo mundo ama ele, tá bom? oh, que Então fofa. hoje, no Gente que Conhece a Gente, nós trouxemos nada mais, nada menos do que Tiago Afonso Pereira de Oliveira. O Tiago é Olha, carioca, carioca da Gema, né? Lá de bem da gema. Copacabana. Meu vizinho, que eu tô Sim. aqui em Búzios, ele está em Copacabana. E o Uhum. Tiago, ele passou por uma trajetória dentro do trabalho dele, de atendimento ao público geral, já fez várias especializações, deixou o curso de recursos humanos, trancou matrícula e Oh, atualmente está atuando na área de coach de inteligência emocional e desenvolvimento humano. isso Tiago faz mesmo. parte de um grupo onde eu também me formei em coach no Instituto Você Merece Ser Livre, do nosso amigo Robson Gonçalves, né? Isso Prazer mesmo. ter você aqui, Tiago. Fala um oi pro pessoal aí. Oi, gente, tudo bom? Agradeço muitíssimo, Simone, por essa apresentação majestosa e maravilhosa, dessa simpatia que é você, essa pessoa maravilhosa. Eu não vejo a hora de baixar em Búzios, ó, fazer igual uma entidade, baixar em Búzios, te dar um cheiro, te dar um beijo nessa energia maravilhosa que você tem, Simone. Até hoje eu estou inconformado. A gente mora no mesmo estado e não se conhece. Você conhece. Né? Baixar em Búzios, te dar um cheiro maravilhoso em você, a gente tomar um café, bater um papo sobre expansão de consciência, a gente ficar ali horas e horas viajando nesse assunto, que é tão Eu acho que vai maravilhoso. varar a noite. Vai varar a noite, né, Tio? Vai varar a noite. Nossa, ai, vai ser uma das Haja melhores café, haja conversas. café. Olha, a gente vai no café, a gente vai no suco, a gente vai que vai, a gente batendo esse papo, se conhecendo, se permitindo expandir a nossa consciência,
porque eu sei, Simone, abençoada, que você tem tanta coisa, mas tanta coisa. Eu sinto daqui essa energia maravilhosa. Simone, eu conversando com você, eu me sinto abraçado por você, acredita, mulher? Você é uma pessoa tão Ai, que incrível, delícia! tão incrível. Eu amo e abençoo esse sentimento por mim e aceito, viu? Aceito de coração esse sentimento e é recíproco, né? Ontem eu Oh, falei para você, ontem eu falei para você, não precisa ficar nervoso, não precisa fazer mais nada, porque todo mundo ama você, é só você ser você mesmo. obrigado, Simone. Eu digo mesmo. O sentimento é mais do que recíproco, a nossa energia é super compatível. Aprendo com você, todas as lives que você faz, eu sempre aprendo um pouco. Revisito novamente para ver o que eu esqueci, o que eu deixei passar, porque você é uma pessoa assim tão serena, tão calma, você passa uma segurança, você passa uma propriedade daquilo que você fala, Simone, que é surreal. Você e a Laine são duas bênçãos que o grupo e o Instituto me deram. Foi um dos melhores presentes para 2020, que dentro da deixa, né? Para muitas pessoas, 2020 está sendo um ano bem tenso, bem caótico, bem perturbador. Para mim, dentro do que eu estou me propondo a fazer, Simone, está sendo completamente o oposto. Eu estou me permitindo a abrir os meus caminhos, abrir as minhas energias, abrir os meus horizontes, justamente para conhecer novas pessoas como você, como a Laine, me aprofundar nas relações que eu já tinha, que é o Robson, que é o presidente do nosso instituto, conhecer outras pessoas maravilhosas do nosso grupo, como o Marco Antônio, como o Henrique Sanches também, que está com esse livro maravilhoso de comunicação global, outras pessoas também dentro do nosso grupo que está justamente crescendo, evoluindo, transformando e transcendendo muitas coisas. Então eu me sinto assim, literalmente lisonjeado e honrado de estar com você aqui nesse nosso bate-papo, porque pessoas iguais a você, iguais a Laine, o Robson, o Henrique, o Marco Antônio, o mundo precisa de pessoas iguais a você, iguais a vocês no caso, porque as pessoas elas precisam entender que o poder não está fora, o poder está dentro. Basta elas se permitirem e não entender, porque quando a gente quer entender, a gente cria resistência, mas quando a gente se permite a compreender, que é no sentido da gente dar o primeiro passo da empatia, né? Se colocar no lugar do outro de fato. Quando a gente se torna de fato empático, aí sim a gente se abre para o universo, se abre para as infinitas possibilidades. E igual eu falei para você, eu estava finalizando uma sessão de coaching e o atendimento de hoje foi justamente sobre isso, soltar. Muitas vezes a gente se prende a uma única possibilidade. A gente ora a Deus, a gente ora a um santo, a gente faz um trabalho, ou a gente faz qualquer tipo de coisa pedindo a Deus, Deus, eu quero daquela forma. Só que a gente acaba se limitando a uma única possibilidade. Quando a gente solta, o universo se abre de uma forma tão maravilhosa que Deus te dá aquilo que você quer de infinitas possibilidades. E é justamente isso. Quando eu comecei a fazer isso, Simone, eu comecei a me aprofundar nesse sentido, eu conheci você, conheci a Laine, conheci o Robson mais a fundo, o Marco Antônio, o Henrique, o Wagner, tantas outras pessoas maravilhosas do nosso grupo, porque, assim, eu sempre tive essa vocação na minha vida para ajudar pessoas. Na minha adolescência barra juventude, o povo me chamava de doutora Anaí, né, do Casos de Família. Que eu só resolvia BO das pessoas. Eu só vivia resolvendo BO. Ou era BO, era conselho, era coisas do tipo. Então eu era apelidado de doutora Anaí, né? Eu era a doutora Anaí do Casos de Família. Então, muitas das coisas que eu comecei a aplicar hoje na minha profissão de coaching, eu já aplicava
no meu passado. Só que aquilo, eu não tinha Entendi. conhecimentos, eu não tinha técnicas de aplicar. Então, muitas vezes eu dava um conselho mais no sentido do julgamento, né? Bem carregado de opinião pessoal, bem carregado com o dedo do apontar as falhas do outro, e não no Sim, sentido da compreensão, entendeu? Não no sentido sim. da empatia de fato, no sentido de me colocar no lugar do outro. Então, eu sempre patinei profissionalmente nesse sentido. Eu sempre tive. A minha vida toda foi lidando com o público. Eu sempre gostei de atendimento. Eu sempre fui esse tipo de pessoa calorosa. Sempre gostei de toque, de beijar, de chegar chegando. Entendeu? Eu sempre fui desse jeito. Extrovertido e espontâneo. Então, muitas das vezes, eu não sabia em qual profissão eu me encaixaria. Porque, Simone, eu vou ser bem honesto pra você. Desde criança, eu sempre falei, gente, uma coisa que eu não quero é ficar de terno e gravata focado no escritório. Acho que eu falei tanto isso na minha juventude e vida adulta que eu nunca de fato trabalhei no escritório de segunda a sexta de terno, gravata, porque eu nunca joguei pro universo isso. Eu sempre falei, não, eu sempre prezei muito a minha liberdade. Sempre prezei a minha liberdade, tanto financeira como a minha liberdade profissional. Então, ao longo da vida eu tive muitas das vezes, né, eu não tive, assim, eu tinha um conhecimento, mas eu não sabia como aplicar esse conhecimento. Até Entendi. porque eu vim a minha família é praticamente toda evangélica, então eu vim de um berço evangélico, então vamos colocar assim, dentro do nosso papo de expansão de consciência e tal, dentro da gama evangélica, a gente já tem praticamente 60, 70% do caminho, né? Só que a gente tem esse caminho cheio e carregado de crenças limitantes, né? Se você não fizer de tal forma, você queima no fogo do inferno. Se não fizer de tal forma, você vai arder no mármore, né? Então, quando eu era mais jovem, eu até zoava muito. Ai, gente, se está errado, eu vou pegar o meu sari e desfilar ali pela Medina ardendo no mármore do inferno, porque eu vou fazer desse jeito. Ainda mais que a Ai, pessoa é meu Deus. ariana, com ascendente em aquário, e lua em virgem, então é aquilo, né? Primeiro signo do Eu tenho um zodíaco. ascendente em Áries. Eu sou Que capricorniana, mas tenho ascendente em Áries. socorro, Simone! O babado é fogo aqui. Confusão e gritaria, né? Porque, meu Deus, eu sei como é que é, né? Ô, Então, tia, eu vamos cumprimentar o pessoal da sala que está chegando. Tatiane, seja bem-vinda. bora. Quem mais Bem-vinda, nós temos Tati. Quem aí? mais chegou? Pode Tati, entrar, seja meu povo. bem-vinda. Quem mais está Pode. aqui com a gente? Tinha um Chegue, pessoal podem se aí. aproximando. A Fátima, a Bia, seja bem-vindo, pessoal. Bênçãos para vocês. Bem-vindas, Seja meninas. bem-vindo, viu? Ô, Ti, Uhum. mas conta pra gente Fale. aqui. Hum. Essa sua transformação, essa sua mudança, ela Uhum. ocorreu por causa do corona, por causa do impacto da pandemia. Você trabalhava em que área? Como que você foi Uhum. saltar para o coach, né? Foi por conta da pandemia? A pandemia te deu esse impacto de mudança de direção? Como que foi? Não, Simone, vamos lá. Eu entrei para o coaching, na verdade, a minha vida ela começou já a mudança no ano passado. 2019 já começou o ano da virada para mim. 2019 eu estava morando em São Paulo. Eu estava num relacionamento já de mais ou menos uns 3 anos e pouquinho. Estava em São Sim. Paulo, estava trabalhando, estava num emprego onde eu gostava razoavelmente, mas não estava feliz. Então, em meados de janeiro, eu, com um português bem claro e direto com meu fogo no cu, Ah, acabei me enlouquecendo da vida, taquei meu emprego pro ar, arranjei um outro emprego, no qual eu continuei lidando com o público, onde eu ganhava um pouco mais. Só que sim, nessa virada de emprego, Simone, eu estava em São Paulo, estava dentro de um relacionamento, entendeu? Eu, sim, ele, a gente estava tendo um compromisso, né, financeiro, que a gente sim. morava
de aluguel, e eu troquei de emprego e tal, fiz essa loucura toda, e dali foi que algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu já tinha tido alguns despertares ao longo da minha vida, né? Pelo fato de ter vindo de uma família evangélica, saber muitas coisas, ter alguns discernimentos sobre isso, né? Vamos colocar num ponto da igreja evangélica, né? Do certo e errado, beleza. Sim. Tranquilo. Só que eu sabia muita coisa na teoria, mas não praticava. Não praticava porque, como eu sou ariano, então é do meu jeito, da hora que eu quero, do jeito que eu quero. Na hora, do meu jeito, da forma que eu quero e na hora que eu quero. Então é bem aquilo, né? E eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade de soltar, entendeu? Eu pedia as coisas para o universo, pedia as coisas para Deus, mas eu queria que fosse do meu jeito. Quando não Sim. era, eu criava uma certa resistência. E 2019, Simone, foi o ano que literalmente o universo sapateou na minha cara, deu na minha cara bonito, É, gostoso. né? Foi dando Foi. tapinha assim na cabeça, né? Vai, vai, vai. Tapinha, Simone, foi paulada mesmo, foi surra de perna de três, Simone. Foi surra de perna de três, porque Sim. foi assim, beleza, troquei de emprego, isso foi em fevereiro. No final, minto, janeiro. Janeiro foi, fevereiro foi quando o universo falou: bom, já que você não está entendendo o recado que eu estou querendo te dar, então eu vou começar a te dar paulada. Beleza. No início de fevereiro minto, no final de fevereiro para o início de março, eu tive um problema de saúde, né? Que eu, hoje em dia, né, dentro do meu grau de consciência, eu compreendo que eu mesmo criei dentro de infinitas possibilidades de loucura da minha cabeça insana. A gente Tive cria um o bom pro... e a gente cria o ruim também, né? Claro, eu criei o bolo, ainda criei a cereja do bolo. Não fiquei Né? satisfeito com uma coisa só, né? Olha, as Arias entrando, Oi, meus amores. movida Vila Madalena. Poxa, Vila Madalena de São Paulo, conheço Vila Madalena, a terra do Ai, saudade. chorinho. Olha, Muito nem fala. bom. Fui muitos chorinhos lá em Vila Madalena, muito bom. Seja Ai, bem-vindo. bem-vinda, meus amores. E aí, Simone, no final de fevereiro para o início de março foi a primeira paulada. Tive um problema de saúde, tive uma infecção urinária Sim. fortíssima. Depois, essa foi a primeira paulada. Dentro disso, fiquei uns, vamos botar aí, de 7 a 10 dias. Tive que pedir demissão do trabalho onde eu estava, porque o negócio foi brabo. Entendi. Dentro dessa infecção urinária, eu tive um problema no cotovelo direito, tipo o início de uma infecção no cotovelo. Depois disso, o universo continuou sapateando na minha cara, porque eu tava na resistência que só Deus. Depois disso, eu tive uma toxoplasmose no olho esquerdo. Meu Deus. Depois da toxoplasmose, Simone foi a cereja do bolo, não foi nem do bolo convencional, foi cereja do bolo de casamento. Ah, Eu descobri, né? Vamos colocar assim, um diagnóstico de HIV. você estava se suicidando, né? Literalmente, De forma, literalmente. de forma consciente. Você estava se suicidando de forma consciente. Aparentemente, Simone, era um suicídio consciente, porém muitas coisas eu estava fazendo de forma inconsciente. Porque aquilo, eu estava ali dentro daquilo que eu imaginava que fosse, dentro daquilo que eu Hum. imaginava que poderia ser, eu estava só exteriorizando muitas coisas que estavam dentro de mim, só que eu não sabia como colocar isso para fora. Entendeu? Eu tinha, que nem eu falei pra você, eu sabia como, mas eu não tinha um conhecimento, entendeu? Eu não tinha um conhecimento do passo a passo, porque é aquilo, né? Eu não soltava o que eu precisava soltar para dar brecha para o universo me ensinar. Então a expansão de consciência, ela funciona quando a gente dá brecha. Quando a gente cria resistência e quer fazer do nosso jeito, o universo vai lá e diz: sim, senhor, vai ser do seu jeito. Mas se você acha que você sabe, então vai lá, né?
E eu fui que fui. E Como que nesse você saiu disso, Ti? Como que você conseguiu voltar à tona, né? Porque depois foi disso feia tudo, a coisa, né? Simone, assim, depois disso tudo ainda piorou, né? Porque nada que não possa estar tão ruim que a gente não possa piorar, né? Isso, Tiago, Depois, jura? depois desse processo, depois que eu descobri o HIV, Simone, eu tive uma depressão profunda. Eu Imagino. me afundei, mas não foi nem por causa do HIV em si, foi por causa do somatório de doenças. Desde fevereiro, eu descobri o HIV em abril. Então, de fevereiro a abril, eu só fui me afundando, que quando eu descobri o diagnóstico de HIV, eu aceitei de boa, mas eu não Sim. aceitava as outras coisas decorrentes. Por que da infecção urinária? Por que o problema no cotovelo? Por que da toxoplasmose e tal? Quando tudo Era eclodiu, somar muitas coisas, né? Era somar muitas sim. coisas, né? Sim, eu somei muitas coisas e eu exteriorizei isso de várias formas erradas. Então, 2019 para mim foi o ano que eu literalmente disse, o universo bateu em mim com ripa de perna de três, porque foi o ano que literalmente eu precisava soltar. O universo falou: "Você quer?" Então, primeiro a gente precisa bater para que você caia, para que você abra abra não, desculpa, perca essa resistência para que você se abra para aquilo que eu quero te mostrar. Porque é aquilo, né? Você, como tem ascendente Áries, você sabe que pra gente algumas coisas a gente cria uma resistência ferrenha. Muito, muito. Tem que ser do Muito. nosso jeito ou não vai ficar legal, né? Uhum. Mas Isso também o mesmo. Ariano tem aquilo, eu preciso contribuir para alguma Uhum. coisa, né? Sim, sim. Então, dentro do que você me falou, Simone, foi justamente aí foi tudo isso, caí numa depressão profunda. Um tempo depois eu comecei a fazer terapia e durante esse período o meu relacionamento que eu tinha acabou. Então isso também foi um estopim para N coisas. E o Sim, que de claro. fato me gerou nesse mergulho interno foi o fim do meu relacionamento, porque eu estava em São Paulo, ele era meu suporte, e depois que tudo acabou, foi um momento que eu me vi sozinho e falei: não, agora é eu por mim mesmo. Então a hora de eu começar a me reerguer desse lamaçal que eu me enfiei, né? E vamos que vamos. E foi aí que Literalmente. Pois é, aí foi que literalmente eu comecei a ressurgir. Nesse período, eu conheci o Robson, né, o presidente do Instituto. Eu já tinha conhecido ele já há Sim. 2 anos, um ano atrás, que eu fui para São Paulo em 2018. Eu conheci o Robson numa palestra e durante esse processo todo, eu fiquei muito próximo do Robson. E dali ele foi me dando um suporte, ele foi me auxiliando. E ali eu comecei a fazer esse processo de descoberta do despertar da consciência. Eu já tinha feito 2 processos anteriores de despertar da consciência, eu tinha feito um em fevereiro, só que eu não dei continuidade porque eu queria fazer do meu jeito. E com o universo não funciona essa troca do meu jeito. É uma Não. troca mútua. Tem que ser eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Na mesma intensidade que eu dou, eu tenho que receber e assim as coisas vão fluindo. E aí, Mas é difícil o ser humano aprender a receber, não é, Tiago? Nós é, temos uma grande dificuldade em receber, né? sim, isso também, Simone, essa parte que você tocou é bem crucial, porque também foi um ponto que eu toquei com uma cliente minha, uma coach, na sessão da semana passada. Porque eu e ela, a gente tem muita coisa em comum, a gente é muito controlador. E essa coisa do receber, quando a gente se coloca na posição de servidão, entendeu? Para o receber, a gente tem essa impressão que a gente está perdendo o nosso poder, a gente está deixando de controlar pelo fato de se colocar na posição de recebedor, na posição de quem está recebendo. Então a gente se sente dentro da nossa mentalidade egóica, né? Vamos colocar assim, que a gente está sendo aquela pessoa que está abaixando a cabeça para ser pisada. O ego fala de uma forma tão alta que a gente não enxerga que a gente está servindo em prol de algo maior, em prol de um bem maior.
E quando a gente consegue compreender isso dessa forma livre, né, como o próprio Robson fala que a gente merece ser livre, e a gente toma essa consciência, aí a gente percebe que não, a troca se torna muito mais fluida e muito mais leve, sabe, Simone? Quando a gente se Sim. coloca como aquela pessoa que serve, sem criar expectativa, sem criar aquela carência, né, de esperar algo do outro, as coisas fluem. E flui numa rapidez assim que quando eu aprendi esse detalhe, Sim. Simone do céu, a minha vida foi assim, ó, pá, 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 um recebido atrás do outro. Ti, mas olha, Oi. vamos pensar assim. Uhum. Você deu uma virada muito grande na sua vida, né? Dei. Você conseguiu se refazer. Sim. Isso é uma, isso é um potencial seu, isso é uma vitória sua, porque você Uhum. buscou. Então você é Sim. merecedor dessa vitória, né? Claro. Você não, Uhum. você não, você não deixou que o exterior continuasse o trabalho de te botar lá embaixo. Porque Não. você deixou, você abriu portas para isso, mas você Uhum. fechou as portas também, né? Sim. Eu Você abri o que eu abriu, você precisava abrir e fechei aquilo que eu precisava fechar. fechou para Só fechar. que dentro daquilo que eu E te falei, aí Simone, veio o coach. E aí veio o coach na veio. sua vida. Veio. Depois que tudo isso aconteceu, Simone, aí beleza. Quando foi em outubro de 19, eu voltei para o Rio, né? Voltei a morar com a minha mãe. As coisas começaram a fluir, eu comecei a praticar de uma forma mais intensa a gratidão, comecei a ler o Pergaminho do Sucesso, comecei a meditar, comecei a Que coisa falar, linda. eu falei comigo mesmo, então já que é pra botar pra fuder, então vamos botar pra fuder, vamos fazer um negócio direito, né? Já que eu tô nesse processo de aprender, então vou ser honesto comigo mesmo, Simone. Eu peguei um espelho e falei, Thiago, vamos ser honesto. Eu olhei bem fundo nos meus olhos, chorei igual uma criança. Já que é pra fazer, você já não fez tanta merda na sua vida, agora você não quer Sim. fazer o negócio certo, então vamos fazer certo. Bora. Comecei a praticar, comecei a limpar, comecei a cavocar toda a merda dentro de mim, comecei. E nisso o universo começou a se abrir para mim. Consegui um emprego, comecei a pagar minhas dívidas, comecei a limpar meu nome, as coisas começaram a avançar, começaram a acontecer. E foi assim, Simone. Cheguei no Rio de Janeiro em outubro, 20 dias depois fiquei empregado, um mês depois comecei a limpar meu nome. Na virada do ano, troquei de telefone. Em março, troquei de telefone de novo para um outro melhor, porque aí foi quando apareceu a oportunidade do coach. Aí eu pensei já, não, já realmente é isso que eu quero. Eu comecei a investir um dinheiro naquilo que eu queria. Beleza, quando foi em março, estourou a pandemia, né? Que todo mundo começou a entrar no desespero, todo mundo começou a enlouquecer. Eu falei, não, eu já passei por isso antes da pandemia de uma forma muito pior. Então eu não quero voltar para o lugar onde eu estava, porque eu sei muito bem como é que é e eu não quero voltar. Quando a gente tem esse despertar da consciência e se torna consciente desse sentido, Simone, a gente sabe que nem as ferramentas do coach, a gente sabe onde a gente estava e o processo que a gente passou para chegar onde a gente está, a gente se torna consciente daquilo que a gente não quer. E foi quando eu Não decidi, quero. eu não quero mais voltar para a merda de vida que eu estava. E aí eu falei, vou abraçar essa oportunidade porque eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, eu não sei quanto tempo isso vai ficar e eu não quero continuar trabalhando para os outros. Eu botei uma meta que 2020 seria o ano que eu de fato trabalharia para mim. Investiria de todas as formas possíveis em conhecimento, em aprimoramento, para não. 2020 vai ser o ano de eu trabalhar para mim e usar tudo aquilo que eu passei, absorvi, interiorizei, modifiquei, evoluí, cresci para ajudar as outras pessoas. E foi quando o meu amigo Robson, que hoje eu considero uma pessoa que eu tenho assim, no relacionamento que eu tive, foi graças ao meu ex-companheiro que me apresentou o Robson, ele se tornou uma pessoa
da qual eu levo, assim, tenho uma extrema, extrema gratidão, levo ele no fundo do meu coração, ele e a Cris. Graças a ele, eu conheci a Laine, que é uma pessoa maravilhosa, não é à toa que eu fico zoando ela, Ela chamando tá ela de falando, que Laine do céu. lindo! A Laine tá falando para Pois você, que é. lindo, Tiago! Ah, Elaine, obrigado. E graças a essa possibilidade que o Robson teve, né, movido pelo Wagner, de criar esse curso online, mediante a tudo isso que está acontecendo, dele se abrir para esse novo. Eu conheci você, que também é essa mulher incrível, maravilhosa, com uma energia ímpar, que eu quero e necessito conhecer pessoalmente, que eu tenho certeza que você vai agregar muitas coisas para minha vida, mais e mais, Simone. Amém, Então, amém. é aquele tipo de coisa. Enquanto várias pessoas estavam vendo dificuldade, eu estava vendo uma oportunidade. Igual aquele ditado, né? Enquanto houver pessoas que choram, vão ter pessoas que vão vender lencinho, né? Então eu Sim, me coloquei nessa posição de vender lencinhos para mim sim. mesmo. Eu falei, não quero mais voltar para a merda de vida que eu tava, para a situação que eu tava. Vou trabalhar bem fundo meu emocional, vou trabalhar minha psique, vou trabalhar meu psicológico. E foi que tudo isso começou a fluir. Aproveitei esse período, né? Março, fiz o curso, aproveitei essa oportunidade que o Robson deu pra gente, mergulhei de cabeça. No início, eu até chamei o Robson no privado e falei: ai, amigo, acho que eu vou desistir porque eu tô me sentindo muito perdido. Vou, vou querer desistir porque no início eu comecei a me auto-sabotar no sentido de eu não me sentia merecedor disso, eu não estava me colocando na posição de merecimento. Eu ainda estava com aquela crença limitante de que, igual o dinheiro, quando tá bom demais vai faltar, né? Então eu estava com essa autossabotagem de que, tá bom E demais vai dar daqui a pouco merda. o inconsciente fica assim, daqui a pouco isso vai cair tudo por terra e eu vou virar de Isso, ponta cabeça de novo. Ih, bobagem, por que eu vou isso. fazer isso? Verdade. Aí foi quando eu intensifiquei a meditação, fiz o exercício do espelho mais a fundo, dei na minha própria cara e falei: não, você já passou por isso, mas você já passou por situação muito pior na tua vida e agora tu vai. Tu disse que vai, agora tu vai. E mergulhei Sim. de cabeça, Simone. Me aprofundei, depois comecei uma aula atrás da outra, comecei a aplicar os exercícios em mim, comecei a fazer tudo que eu tinha que. Tudo aquilo que eu me propus fazer para mim mesmo, eu comecei a fazer. Mergulhei de cabeça, e dali chegou na parte da prova, fiz a provinha, consegui a pontuação máxima, depois fiquei com aquele receio do pro bônus, de início não queria muito, fiquei meio relutante, depois percebi que estava me sabotando de novo, me joguei de cabeça sem paraquedas, falei não, vamos de novo. Fui no tranco algumas vezes e quando eu me coloquei no pro bônus, Simone, quando eu comecei a fazer o pro bônus, atender as outras pessoas, passar o meu conhecimento para as outras pessoas, Simone do céu, eu olhei para trás e falei: Tiago, por que você estava sendo tão idiota com você mesmo? Por que você estava se sabotando? Tantas pessoas precisando de você e você aí se sabotando, Tiago do Você céu, você achando que você estava precisando das pessoas, né? E era o né? contrário, né, Tiago? Nossa, Simone, nem fala. E Ô, quando tudo Tiago, isso. Hum. pode falar. Não, Pode e falar. quando tudo isso começou a acontecer, Simone, quando eu comecei no Pro Bônus, comecei nos atendimentos, não foi nem a virada da chave. Simone, foi a abertura do portal, porque realmente eu me encontrei naquilo que eu quero fazer. Literalmente aquilo que eu ouvia das minhas amigas falando que eu era a doutora Nair, hoje em dia eu posso ser a doutora Nair com conhecimento Botou em daquilo. prática, né? Botou em prática. Sim, coloquei em prática porque agora eu tenho as ferramentas, tenho o conhecimento, sei como aplicar e sei como utilizar. Então, é aquilo, eu não só sei na teoria como eu sei na prática. Eu passei por isso na minha vida, eu vivenciei e vivencio muitas coisas na minha vida. Então, quando eu decidi me aprimorar na inteligência emocional, foi porque é aquilo. Eu levei muita paulada da vida e não foi pauladas leves, foi paulada pesada. Quando eu falo paulada de perna de três, foi realmente para machucar.
Porque eu sei a resistência que eu criava, eu sei aquilo que eu precisava fazer, mas não fazia. Então, eu Sim. tenho total consciência de que muitas das coisas que eu passei, eu criei. Hoje em dia, por mais assim, eu sou ariano, tenho esse espírito de liderança, essa coisa toda, mas muitas vezes, por causa da minha autossabotagem, eu me colocava no papel de vítima. Ai, meu Deus do céu, por que isso, por que aquilo, e culpava Deus e o mundo. Quando eu me apoderei disso, quando eu fiquei empoderado, Simone, Sai de sabe, baixo. nossa, eu hoje em dia assim, ai, Thiago, por que você está fazendo isso? Você sabe que é errado, eu mesmo já me cobro. Eu já Ah, não me permito me colocar no papel de vítima. Se eu vou fazer alguma merda de uma forma consciente, hoje eu tenho a certeza que eu sou responsável por tudo que eu falo, por tudo que eu crio, por tudo que eu penso. Então é aquilo, cada dia mais eu me cobro ser autorresponsável comigo mesmo. Porque eu entendi. sendo autorresponsável comigo, eu passo essa credibilidade para os meus clientes, eu passo esse porto seguro, porque muitas vezes no trabalho de coach, Simone, você sabe muito bem, não é só as ferramentas que você aplica no seu coach, no seu cliente, muitas vezes é uma palavra que você precisa dar, um ombro amigo que você precisa ter. Às vezes você não precisa falar nada, você só tem que estar Não, disposto a ouvir, só ouvir. Só fazer ouvir. um trabalho terapêutico. E ali, quando você tem essas ferramentas, tira ou não o julgamento, você está literalmente, como o Robson fala, né? Você se torna livre, você abraça o seu coach, você abraça o seu cliente, você consegue realmente ajudar, se doar 100%. Literalmente. E que nem eu falo para os meus coaches, eu falo, olha, eu vou estar aqui 100% com você. Eu vou estar aqui 100%. Eu me dou o máximo que eu posso. Porque desde o momento que eu me comprometo com você, eu quero dar o meu melhor em todas as Sim. áreas possíveis. Porque eu sei o esforço que eu fiz para sair da onde eu estava e chegar onde eu cheguei. É a mesma segurança que eu quero passar para os meus clientes e para os meus coaches. Se eu conseguir, você também consegue. E dentro das ferramentas que a gente tem, Simone, eu faço isso sem o julgamento, sem a cobrança, sem o apontamento. Literalmente com o coração aberto e falar assim: vem cá, o abraço que você precisa eu posso te dar e a forma que eu posso te ajudar vai te tirar do ponto A para o seu ponto B. Entendeu? Então, isso para mim hoje é muito gratificante, porque eu tenho as ferramentas e eu tenho o conhecimento e sei como fazê-lo. Então, para mim, nenhuma faculdade que eu patinei a vida toda me daria o que eu estou tendo hoje. Nenhum curso superior que eu poderia ter feito me daria o que eu tenho hoje. Então, hoje eu consigo compreender por que da minha indecisão profissional durante esses 32 anos de vida, porque eu nunca me vi dentro de uma faculdade fazendo um curso, eu gostava de um curso, eu começava, parava, ia para um, ia para outro, ia para um, ia para outro, ou demorei para me encontrar profissionalmente, porque aquilo, eu sabia da minha vocação, é ajudar as pessoas, mas não sabia como. Eu queria ajudar as pessoas da forma que eu queria. Só que a forma que eu queria era com julgamento, era dando muita opinião, era Sim. carregada de coisas que eu levava para dentro de, que eu trazia de dentro de mim que estavam mal resolvidas. Então, como é que um cego pode ajudar um outro cego a se guiar, né? Então, Mas todos nós passamos por essa fase, viu? Todos nós, viu, verdade, Tiago? Simone. Todos nós passamos. Então, é aquilo, desde o momento que eu me permiti, me abri a tudo isso, Simone, eu falei, não, agora é o momento de eu usar essa potência divina toda em prol das pessoas. E agora que eu literalmente, Simone, eu posso dizer que eu estou me sentindo realizado profissionalmente, realizado pessoalmente, Que realizado beleza, espiritualmente. que Assim, ainda não beleza. estou aonde eu quero, mas eu estou muito mais próximo do que há 10 anos, há 15 anos atrás. E isso me deixa Mas muito feliz e muito grato. quando você chegar lá onde você quer, com certeza você vai almejar mais um passo adiante. Então não vai pensando que Com vai parar aí, certeza. não, não vai parar, tá bom? Não, de Não vai forma parar, alguma. não. De forma alguma, Simone. Ô, Ti, fala pra Oi. gente, porque às Uhum. vezes eu acho assim que o pessoal fica achando que a gente está falando outra língua. Sim, Vamos explicar para eles o que que é coach, o que que é sim. coaching e o Uhum. que área de coach você atua.
atua? Conta Uhum. pro pessoal aí. Conto sim. Pessoas, eu sou coach. Coach é o profissional. Coach seria o cliente, a pessoa que vai receber as ferramentas, que vai receber o processo de coaching. Isso, essa é a diferença. O coach o coach é o profissional, entendeu? O coach com CH é o profissional. Coach com o coach com EECH no final é o cliente, vamos colocar assim. E coaching com ING são as ferramentas. Eu aplico as ferramentas no meu cliente para tirar ele do ponto que ele se encontra, para levar ele para o ponto que ele almeja. Eu sou especialista em inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Dentro de tudo isso que eu passei para vocês, de experiência de vida, de erros, acertos, eu fortifiquei e consolidei a minha inteligência emocional nesse sentido. Eu consigo dar um suporte emocional para uma outra pessoa que se encontra perdida, independente da área dela, se é na área afetiva, se é na área profissional, se é na área financeira, na saúde, eu consigo dar esse suporte para essa pessoa, entendeu? E consigo mostrar dentro das ferramentas que eu tenho como ela consegue enxergar essa luz no final do túnel. Até porque a luz não está no túnel, a luz está dentro dela. Ela só precisa, dentro daquele furacão que ela se encontra momentaneamente, Simone, parar dentro daquele furacão, parar, silenciar e perceber que a luz não está fora, a luz está dentro. A única diferença que ela precisa entender é que ela só tem que acessar essa luz. Ela tem que só puxar o fiozinho e iluminar o ser de luz que ela já é. Sim. E o meu trabalho é justamente esse: ajudar as pessoas a fortificar a sua inteligência emocional nesse sentido. Olha, a Nara Oliveira entrou e a Paulinha também entrou. Paula, muito obrigada, Bem-vindas, gratidão por estar aqui, meninas, viu? Sejam bem-vindas. bem-vindas. Tiago, então, Oi. esse trabalho que você está fazendo, você já Uhum. parou de atender os pró bonos e já está. Pró bonos, pessoal, é como se fosse um vestibular que a gente prestasse para poder atender efetivamente os nossos clientes. É isso. Isso mesmo. O É caso, como aquela Simone, prova da OAB, né? Não tem a prova da OAB lá? tem para a gente pegar a carteirinha de advogado, tem. Mas no caso, eu ainda continuo atendendo o pro bono, Simone, porque é o seguinte, mesmo sendo Estágio. Ah, a cliente. Lene botou lá, estágio, estágio. Isso, estágio, isso mesmo. Porque mesmo depois de formado, eu quero e eu tenho essa intenção no meu coração de continuar com meus pro bonos. Porque eu tenho a consciência que desde o momento que a pessoa está passando por uma situação, ela não vai ter recurso financeiro para pagar uma sessão de coaching. Ela, nesse momento, ela não vai ter a quantia necessária que eu vou cobrar dessa pessoa, entendeu? Então eu sempre me proponho a ter meus atendimentos gratuitos, porque o mundo precisa de pessoas igual a nós. E é uma troca mais do que justa para o universo. Eu sei que ao longo da minha vida eu recebi muita coisa gratuita e não valorizei. Hoje que eu Sim. tenho essa consciência, eu quero repassar isso que eu conheço, entendeu? Eu quero repassar meu conhecimento e ajudar outras pessoas de forma gratuita, de repassar tudo o que eu tenho, que tudo o que eu conheço para essas outras pessoas de forma gratuita, para poder ajudá-las. Isso é uma forma de eu continuar repassando as coisas boas que o universo me deu, Sim. entendeu? Tiago, Ouve. você sente que nesse momento que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivendo contribuiu para que as pessoas ficassem mais com problemas? Você pegou alguém da pandemia ou não? Até o prezado momento, Simone, eu não peguei ninguém relacionado à pandemia em si, mas eu peguei clientes
Ih, Pausou no oi. meu vídeo aqui que tinha gente me ligando. Ah, tranquilo. Desculpa, Tiago, desculpa. Você Nada, pegou um intestino, né? Ah, ô, Tiago, você pegou oi. alguém que tinha, que passou pelo o corona ou não? Como é que você vê isso nos seus Hum. atendimentos? Porque aí Simone, no eu. Rio, a Uhum. situação do Rio é muito complicada, né? A situação do Sim, Rio é intensa, né? Esse momento que nós estamos sim. passando, não é? Sim, é uma situação bem complicada, Simone, mas assim, até o momento eu não peguei nenhum coach, eu não peguei nenhum cliente com problemas de corona, assim, que tenha passado pelo corona, que tenha adquirido o corona. Só pessoas que, igual nós, né, se afetaram de uma forma indireta por causa da pandemia, entendeu? Sim. Eu só peguei clientes que estão naquele problema de depressão por causa de não poder sair até então, né, antes dessa liberação dessa liberação flexibilizada, né, da gente poder voltar à rua. Eu estava nesses atendimentos era justamente isso. Eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais ficar comigo mesma, com a minha esposa, com meu marido. Eu vou matar um, eu vou matar outro, eu vou surtar. Era mais ou menos esse tipo de atendimento. Mas graças a Deus a minha energia tá tão boa, Simone, que eu não me conectei com nenhum tipo de cliente que tenha passado por essa situação até então, entendeu? Mas só com pessoas que sofreram com a pandemia igual a nós, né? Assim, por causa de não Exatamente. perderam o emprego de uma forma indireta, entendeu? Direta, graças a Deus ainda não, e eu estou tentando o máximo possível manter a minha energia o mais elevada para não me contaminar com essa egrégora negativa, para não atrair esse tipo de pessoa. Mas se eu atrair é porque tem um propósito aí, a gente vai trabalhar nisso. Sim, claro. Ô, Ti, Beleza? você falou Oi. aqui agora que você faz meditação. Você começou a fazer Sim. meditação por causa do coach, que a gente faz a meditação, né? Mas, Uhum. ou não, você antes já fazia Não. meditação. Quando que a meditação chegou na tua vida? Simone, a meditação eu comecei a fazer logo assim que eu voltei para o Rio. A meditação eu comecei a fazer justamente durante esse processo. A partir de outubro de 2019, eu já comecei a fazer a meditação. Comecei a esse processo de me conhecer internamente. Assumo que nem todos os dias eu faço meditação, nem todos os dias eu sento, nem todos os dias eu medito, mas eu sempre me proponho a sentar na cadeira, sentar na minha cama, ficar uns 5, 10 minutos em total silêncio. Total silêncio. Às vezes eu apago tudo, me tranco aqui no meu quarto, fico com tudo apagado, vou controlando a minha respiração aos poucos, vou serenando a minha mente e vou me. De início, quando eu percebo que a minha mente está muito acelerada, eu vou me forçando a fazer o processo. Quando eu vou me forçando, automaticamente eu já crio essa conexão, né? E ela flui. Eu só preciso daquele empurrãozinho inicial, né? Porque comigo é 8 ou 80. Se eu não dou aquele empurrão inicial, o negócio não flui. Mas quando eu não faço meditação, Simone, nem sempre eu consigo, eu ocupo a minha mente com conteúdos edificantes. Então, aquilo, eu abro o YouTube e começo a ver uma palestra, eu começo a ver um vídeo, eu começo a ver qualquer coisa voltada para o conhecimento. Eu estou Perfeito. ultimamente devorando tudo na internet relacionado à expansão de consciência. Tô vendo o canal da Beth Russo, tô vendo o canal da Maya Andrade, eu tô vendo canais e canais. Eu quero ter vários pontos de vista relacionados a despertar da consciência, o seu canal, as suas lives, você, eu fico ali te sugando o máximo Quem sabe possível. você vem fazer o curso Despertar da Consciência comigo, hein? Vamos ver lá, hein? Olha, Simone, eu vou adorar, Simone, porque conhecimento nunca é demais. E é uma Sim. coisa que eu tenho a total certeza.
tudo que a gente pode expandir, tudo que a gente pode absorver é ótimo, porque é aquilo. O nosso corpo, ele envelhece, mas a nossa mente se mantém ativa, a nossa alma se mantém ativa, então é aquele tipo de coisa. Tudo que a gente pode acrescentar de útil na nossa vida, por que não? Não é nem um porquê não aleatório, é um porquê não, tipo, no sentido de já que eu gasto tanto tempo vendo algo que não vai me acrescentar, por que eu não invisto esse mesmo tempo em algo útil? Porque o Sim. conhecimento ninguém me tira. Eu posso estar igual as pessoas, né, que estão passando por esse momento. Elas estão trancadas dentro de casa surtando porque elas não conseguem olhar o lado bom. Igual eu conversei com algumas amigas, algumas pessoas próximas, que as pessoas reclamavam tanto, tanto, tanto há alguns meses atrás, que, ai, gente, não vejo a hora de eu tirar férias, não ficar um mês inteiro sem fazer nada dentro de casa. A gente já está indo já para o sexto mês e as pessoas surtaram. As pessoas estão enlouquecendo. Elas desejaram tanto uma coisa, obviamente, não foi da forma que elas queriam, mas o desejo veio. Elas O só não desejo. conseguem ver o lado positivo disso. Utilizar isso para estar mais próximo da família, utilizar como autoconhecimento. Gente, quais férias em qualquer emprego do mundo você fica 6 meses dentro de casa, eu tiro um semestre sabático para sua família, para os seus filhos, para você cuidar do seu relacionamento, cuidar de você. Tudo bem, a gente às vezes quer enlouquecer, a gente quer, porque o nosso ego quer sair, o nosso ego quer sentar no barzinho, tomar um chupinho, tomar um vinho, para quem fuma, para quem bebe, quer ir para uma baladinha, sim, é normal do ser humano que está nesse processo do autoconhecimento. É super natural, gente. Já Não tem fiz nada muito de isso na errado minha nisso. vida. É esse Não tem processo que nada nós de temos que errado. passar para poder despertar. Sim, justamente, não tem nada de errado. Só que o X da questão é aquilo, você não conseguir aproveitar as coisas boas que essa situação quer te mostrar. Isso para mim, Simone, foi ótimo, porque esse momento em que as pessoas estavam surtando dentro de casa foi o momento mais desafiador para mim, de eu ficar comigo mesmo, conhecer mais a fundo as minhas sombras, conhecer mais a fundo aquilo que eu tolero, aquilo que eu não tolero, migalhas que eu não aceito mais, me colocar em posições que eu não quero mais, me ver em situações, em posições, em coisas que eu não me vejo mais. Então, para mim, foi um momento assim que nem eu falei para você. O universo está literalmente me batendo com perna de três porque eu estou expandindo a minha consciência num patamar tão grande que hoje eu posso afirmar, olhando no fundo desses olhos lindos, Simone, o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Hoje eu Ai, tenho essa que certeza, essa delícia. propriedade de dizer o que Isso é eu muito quero e o que eu bom, não né? quero. Essa coisa de ser literalmente livre, sabe? Que nem o nosso amigo Robson fala, ser livre é isso, você ter propriedade de falar, isso eu aceito, isso eu me proponho a passar por um determinado período da minha vida, se é um período curto, se é um período médio, se é um período longo, eu que vou determinar porque eu tenho essa autorresponsabilidade. Eu consigo direcionar o meu foco e a minha energia para onde eu quero. Então, fica muito mais fácil de eu conseguir meus objetivos, de eu conseguir cumprir as minhas metas, de eu conseguir ajudar as pessoas. Então, para mim, está sendo um momento oportuno para várias coisas. A Laine está dizendo aqui que era só te direcionar. Quando te direcionou, você Verdade. foi Nossa embora. Senhora, eu fui que fui, porque é aquilo que eu te disse, Simone, anteriormente. Nenhuma faculdade que eu pudesse ter feito ao longo da minha vida ia me dar todo esse conhecimento que eu adquiri com o coaching. Realmente, aquilo que Steve Jobs fala é pura verdade. Todos nós precisamos de um coaching, porque se todos nós, Simone, trabalhássemos as nossas qualidades, os nossos potenciais, eu tenho certeza que ninguém trabalharia em lugares que não gostam, ninguém se sujeitaria a coisas que não querem Seria e muito maravilhoso, né, menos Tiago? ninguém passaria por coisas que não necessitam. Isso Mas eu seria hoje maravilhoso, né? eu tenho a Seria maravilhoso se as consciência, pessoas entendessem um pouco isso, né? Seria maravilhoso, né? verdade. E agora Mas acredito que nos seus atendimentos você vê sim, profundamente como as pessoas sofrem com isso, né? De fazerem aquilo que elas sim, não querem, né? Elas vão sim, se transformando em uma coisa tão ruim que elas mesmas não se suportam, né? E esse é um verdade. processo que todos nós passamos, né, Tiago? Eu também passei por esse processo, você Sim, também. Todos sim. nós, réis mortais aqui, nessa dimensão, passamos para aprender, né?
Todos nós Certo. passamos. É Ô, conforme Tia, você eu sou mesmo uma disse, dúvida. Como Simone. que te viu como coach? Simone, algumas pessoas assim, minha mãe, ela ainda tem lá as dúvidas dela, né? Porque mãe é mãe, ela me conhece, então é aquilo, né? Ela ainda olha e fala assim, será que mudou mesmo? Olha o caô, carioca, cheiro de treta. Minha mãe ainda Ai, tem as Tia. desconfianças dela, né? Mas eu compreendo, Ah, até porque minha mãe, ela é religiosa, ela tem os dogmas dela, tem as crenças dela, então eu respeito. Desde o momento que eu te falei, né? A gente expande a consciência, a gente entende que o outro não existe, o outro é só um reflexo da gente. E eu consigo compreender que ela é de uma outra geração, ela tem um outro pensamento, ela tem um outro estilo de vida completamente diferente do meu. claro. Obviamente, são as nossas escolhas que fazem os nossos caminhos. Então, hoje eu respeito completamente as escolhas e o caminho dela, assim como ela acho eu que ela respeita os meus. Às vezes ela quer dar uma entrada, mas aí a gente dá um corte, a gente dá uma situada, tudo com aquele amor, né? Tudo com aquele carinho. De vez em quando a gente fala um pouco mais grosso, mas sem perder a posição de filha, sem perder a posição de mãe, sem invadir o espaço de ninguém, principalmente sem perder o respeito. Mas dentro desse posicionamento da inteligência emocional, independente de quem seja, se é pai, se é mãe, se é irmão, se é marido, a gente tem que se posicionar às vezes de uma forma um pouco mais ríspida, porque senão as pessoas acabam utilizando essa intimidade familiar para nos podar, para nos colocar para baixo. E muitas das vezes nos meus atendimentos é o pai que fala que o filho não vai conseguir porque não acredita, é a mãe. Então, muitas vezes os meus coaches, né, os meus clientes se permitem a deixar o pai e a mãe estragar seus sonhos pelo fato de ter esse vínculo familiar. Então, é aquele momento que eu falo, não é porque é sua mãe, não é porque é seu pai que você não pode falar de uma forma mais ríspida. Tudo depende como você vai falar. Entendeu? Isso também o coach me ensinou. O fato de eu ser uma pessoa muito direta, Simone, muitas vezes eu falo aquilo que eu quero, mas eu falava de uma forma muito grossa, muito mandona, muito controladora. Hoje em dia eu consigo me expressar da forma que eu necessito e passo a mensagem que eu quero de uma forma muito mais tranquila. Eu sou muito mais seguro e tenho propriedade daquilo que eu quero te passar. Entendeu? Então, eu consigo passar minha mensagem sem ser de uma forma incisiva para uma forma comunicativa, amorosa, carinhosa, entendeu? Então é isso que eu passo para os meus clientes, para os meus coaches, que você tem que impor os seus limites, mas de uma forma que o outro entenda. Se o outro vai compreender, aí já é um problema dele, dentro do grau de consciência dele, mas a sua parte você está fazendo, porque você merece ser livre, entendeu? Claro. Então é todo um processo, é toda uma inteligência emocional, todo um cuidado, todo um preparo que eu tenho com os meus coaches, com os meus clientes, todo um amor, todo um carinho, toda uma dedicação, porque para você mudar as pessoas, na verdade você não muda as pessoas, você só direciona elas para um caminho. Se elas vão seguir ou não, Sim. aí é com elas. Só que Ai, a é assim. diferença é, Livre-arbítrio delas, né? Livre-arbítrio delas, né? Não tem como. sim, só que a diferença, Simone, é Tiago, como você mostra isso, né? Tiago, o Oi, meu nosso amor. papo já está chegando no seu limite. Passou tão Olha, rápido que a gente não viu. Por isso que eu estou falando para pois você que é. nós vamos ter que varar a noite conversando quando você vier me visitar. Uhum, O nem negócio vai fala. ficar intenso, né? Nem fala, Simone do céu. Não vejo a hora de te ver pra gente papear horror.